A ansiedade, por que às vezes ela é demais, né? Vamos entender um pouco isso. Estou ansioso por esse vídeo. Todos nós, portadores de uma estrutura neurótica, apresentamos algum grau de sofrimento e uma certa dificuldade de adaptação em alguma área importante da vida, né? Seja ela social, sexual, profissional. Mas esse sofrimento, essa dificuldade de adaptação, às vezes alcança um nível de gravidade mesmo que a pessoa conserve a integralidade do seu self, ou seja, do seu eu. É o que a gente chamaria da parte psicótica da personalidade dentro da neurose. Então, dentro dessa estrutura neurótica, a gente pode ter várias manifestações de sintomas, que podem ser os clássicos sintomas como a neurose de angústia, as fobias, as obsessivas compulsivas, as histerias, a depressão, ou até aquelas que se manifestam sobre uma forma de somatização, né, como um transtorno alimentar, por exemplo. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar na clínica um quadro de neurose pura, ou seja, uma sintomatologia específica. O mais habitual é a predominância de quadros de neuroses mistas, né? E dentro dessa neurose mista, a gente vai encontrar ansiedade generalizada, o pânico, as fobias, o estresse pós-traumático. Mas vamos simplificar um pouco isso, né? O que é essa tal de ansiedade? Ansiedade todo mundo tem. Esse aplicativo já vem de fábrica, né? Você não precisa baixar. Ansiedade é um item de série, não é um acessório que você instala na vida. Ansiedade, angústia, agressividade, todo mundo tem, queira você ou não. Então, basicamente, a ansiedade ela é um sinal de alerta para situações que possam ameaçar a nossa sobrevivência e ela estimula também a luta e a fuga quando há uma ameaça ou uma frustração. O problema é quando a ansiedade se manifesta numa intensidade muito maior do que a necessária para aquela tarefa em questão, né? Esse excesso de ansiedade, ele não é contido pelo self. No caso, eu estou dizendo aqui o self como a parte consciente do ego. Lembra das aulas de química, quando a gente colocava muito sal numa pequena quantidade de água? Então, parte desse sal é diluído na água, mas o excesso não dissolve. É o que a gente chama de saturação, né? Esse excesso que não dissolveu vai fazendo ali um precipitato. Com a ansiedade é a mesma coisa, né? Esse excesso ele não é absorvido, ele fica ali, vagando, sem um destino. É o que a gente chama de ansiedade generalizada, quando a pessoa sabe que está muito ansiosa, mas não sabe de onde vem essa ansiedade, muito menos para onde vai. Então é muito comum a gente ouvir do paciente que está muito ansioso, mas não tem nenhum fato real a ser enfrentado. Então esse excesso de ansiedade, ele engole a pessoa, ele paralisa, né? Deixa a pessoa aterrorizada, impotente, ele bloqueia até a capacidade de pensar. Mas você vai me perguntar, por que a gente gera então esse excesso de ansiedade? Quando eu tenho um evento específico e fico ansioso, né, eu atribuo a minha ansiedade a este evento. É o que a gente vai chamar aqui então de ansiedade objetiva. Eu sei de onde ela vem. Então, por exemplo, eu estou ansioso porque amanhã eu tenho uma prova, eu estou ansioso porque eu vou apresentar uma palestra, ou eu estou ansioso porque eu vou conhecer uma pessoa, né, mesmo sabendo que a chance dessa ansiedade virar decepção é grande. Mas e quando a gente não sabe de onde ela vem? Quando a ansiedade não é objetiva. A questão é que a ansiedade também alerta o ego em situações de ameaça por impulsos inconscientes e indesejáveis.
Quando isso acontece, entram em ação aí alguns mecanismos de defesa do ego para refrear essa ansiedade enquanto sinal de alerta, como um recalque e repressão. Mas nem sempre essas defesas são suficientes e às vezes elas falham. Daí o que acontece com a ansiedade é que ela pode virar algo patológico. Por quê? Já que as defesas falharam, o ego vai tentar outras maneiras de se defender, como por exemplo o surgimento de sintomas fóbicos, histéricos, obsessivos compulsivos. Então o que acontece é que esse excesso de ansiedade, liberada, acaba engolindo o self, acaba por paralisar a pessoa. Então veja que interessante. Se eu atribuo a ansiedade a um evento específico, se eu sei de onde ela vem, se eu consigo dar um significado mental para essa sensação corporal, eu consigo controlar essa ansiedade. Assim que eu entro em contato com esse evento, a ansiedade se dissipa, digamos assim. E se eu não consigo atribuir um evento mental a essa sensação corporal, a ansiedade fica ali vagando. Ela fica desligada, ou seja, essa sensação corporal está desligada de um evento mental. Eu não faço a ligação corpo e mente. Mas então por que isso acontece? Quem são essas pessoas? Quando eu falo de uma pessoa que tem essa dificuldade na capacidade de transformar experiências emocionais em fatos mentais, eu estou falando de alguém que tem uma dificuldade na simbolização das coisas, na subjetividade dos fatos. São pessoas com difícil acesso ao seu mundo interno, pessoas que se utilizam muito de mecanismos de defesa como racionalização, intelectualização, ou seja, aquela pessoa que tem sempre uma explicação muito concreta e muito racional. Aquela pessoa com dificuldade na capacidade de simbolização entre o mundo interno e o mundo externo. A gente está falando aqui de um ego rudimentar, que se utiliza inclusive de defesas rudimentares, como a cisão, que é uma divisão, a negação, a identificação projetiva, quando eu projeto no outro que é meu e reconheço isso no outro. Então, essas defesas mais primitivas nós podemos chamar até de psicóticas, ou seja, é a parte psicótica da estrutura neurótica. Aliás, uma análise da pessoa na terapia, ela só começa quando a gente consegue realmente acessar essa parte psicótica. E por quê? Porque nessa parte psicótica é que a gente encontra a dificuldade de discriminar o self do objeto, o mundo interno do mundo externo. É ali que estão as fantasias destrutivas, as cisões, o ódio, a realidade interna e externa, as ameaças de aniquilamento, a desintegração, ou seja, tudo isso acontece na parte psicótica da personalidade. E tudo isso que eu falei aqui está presente também no ataque de pânico, ou seja, essa incapacidade, essa dificuldade de simbolização das coisas. Basta a gente perceber que essa pessoa que se encontra num estado de grande ansiedade, ela consegue descrever para você sensações da ordem do corpo. Ela vai dizer que ela está com um nó na garganta, palpitação, queimação na barriga, sudorese, taquicardia, mas ela não consegue dizer por que ela está assim. Ela não consegue atribuir um acontecimento. O que está causando esse estado ansioso? Importante a gente notar, então, que tanto na ansiedade quanto no pânico, o pano de fundo é sempre esse terror do aniquilamento, da desintegração, o medo da morte. E aí você vai me perguntar, a terapia pode ajudar? Quando a pessoa está nesse estado de desespero tão grande, ela tende a aceitar qualquer tipo de ajuda. Mas essa aceitação, no fundo, ela não é totalmente verdadeira. Porque a pessoa, nesse estado, ela está mais preocupada com a explicação de onde vem isso do que com a análise em si. Ela está mais preocupada com esse vazio, com essa ansiedade, com esse pânico. Então, não é raro um paciente assim abandonar o tratamento
E menos raro ainda a gente identificar nesses pacientes alguns componentes de culpa, de destruição, até como forma de justificar o seu estado para permanecer nesse sofrimento. Então, uma boa análise, ela pode ajudar muito sim, mas é preciso uma boa aderência desse paciente para que durante o processo analítico a gente possa aos poucos transformar essa ansiedade inominável em elementos psíquicos. Ou seja, a gente tem que construir juntos ali, analista e analisando, um aparelho de pensar o pensamento, né? É isso.